Louvado seja Deus. Assentados mesmos, vamos orar para estarmos iniciando a escola dominical, termina o nosso tempo. Amém? Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, porque a Tua presença já está neste lugar. A Tua presença é conosco, ó Deus. Soberano Deus, visita os professores e inspira-os, ó Deus, para descortinar as janelas dos céus, a janela do conhecimento aos seus alunos, ó Deus. Pai querido, envia os alunos para que venham estar aprendendo, Senhor, na beleza da Tua santidade, no Teu tempo, porque melhor é um dia na Tua casa do que 1000 distante dela. Sê conosco nesta manhã, fala poderosamente através do Senhor, também neste tempo, através do Teu professor, ó Deus, que Tu separaste para esta manhã. Dá-nos a Tua graça, eu te peço e agradeço as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Estaremos passando para o professor esta manhã, Jacques José Carlos Craveiro. Aproveite a aula. Deus possa estar nos abençoando. Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. É um motivo de alegria nesta manhã, porque estamos na casa do Senhor. Amém? Deus é bom. Eu peço aos amados irmãos que quem puder se achegue um pouquinho, porque a igreja fica muito dispersa, até para nós que vamos ministrar a aula fica um pouco difícil. Se você puder, você chegue bem para frente. Vamos juntar as brasas nessa manhã. Ele está me avisando aqui, até porque as TVs lá de trás estão desligadas. E você vai precisar, porque eu vou apresentar alguns slides aqui. E é bom que você veja e tome conhecimento. A nossa lição de hoje, te convido, se você está com a revista, eu te convido a abrir na lição 3, que é a fé sem obras, ela é morta. Estaremos, então, estudando a lição 3 hoje. Se você não tem a revista, eu gostaria de te dizer, adquira a revista, porque a revista desse trimestre, o comentarista é o nosso pastor Silas Malafaia, e a revista, ela está muito boa. Está com os ensinamentos muito profundos para nós, né? E chegou um tempo, amados, que é tempo de buscar o Senhor. A palavra de Deus diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo, mais do que nunca, nós vivemos um momento crucial para a igreja, porque é um momento de Deus se revelar à sua igreja, com poder, com glória. E o Espírito Santo tem plantado isso no meu coração, entendeu? E eu quero compartilhar com você a leitura desse texto, que está lá em Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 21. Mateus 7, a partir do versículo 21. Amém, amados? Vamos acompanhar a leitura. Diz assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ainda olhando aí para a sua revista, o nosso texto áureo, ele diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 de João 2, 6. Ô, Paulo, pode passar o primeiro slide, por favor. A gente tem a palavra introdutória. Eu, quando preparava esse estudo, o Espírito, ele falou muito forte, o Espírito de Deus, ele falou muito forte ao meu coração, e ele me fez lembrar, eu falei isso aqui na sexta-feira, e Deus continua bradando, o Espírito bradando ao meu espírito. Deus diz para a minha igreja que eles precisam, a igreja precisa estar ciente e precisa atentar para 3 verbos, que são os verbos que a gente vai discorrer aqui a respeito também, dentro da própria lição, que é o verbo lembrar, diz aí, lembrar, despertar e consolidar. Lembrar, despertar e consolidar. A palavra introdutória, como está escrito ali, diz que os dias atuais são dias difíceis. O apóstolo Paulo, lá na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele fala, no capítulo 3, a respeito dos dias, a respeito da condição humana, que o homem ele seria desafeiçoado, o homem seria amante dos seus próprios interesses, não teria amor próprio, ou seja, estaria entregue às paixões infames, ou seja, a todo tipo daquilo, de coisas que não agradam ao Senhor. E a palavra introdutória diz que, pagou aí, Paulo. E a palavra introdutória, eu botei alguns tópicos ali, diz que a insensibilidade hoje, ela é tamanha. Fala da apostasia. Apostasia quer dizer quando nós entendemos que temos que andar por fé, entendemos qual é o propósito que Deus designou para mim e para você, e nós renunciamos a essa fé. Nós simplesmente abandonamos essa fé. Eu botei falta de legalismo, porque legalismo é quando você cumpre ordens, que vêm de autoridades. Quando você está ligado e você está numa condição de obediência à autoridade. Então, o que acontece? Falta de legalismo, eu falo no sentido amplo, no sentido espiritual. Quando hoje a gente olha o homem, eu digo aqui, quando eu boto falta de legalismo, eu estou falando para dentro da igreja. Pessoas que sabem qual é o seu papel diante da igreja, diante de Cristo. E as pessoas não cumprem, não querem obedecer, as pessoas querem andar segundo os seus interesses, como eu já havia falado. Isso aqui está acontecendo muito nos dias de hoje. As pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, ouvem os ensinamentos, sabem o que Deus quer para a sua vida, mas a vida da pessoa não reflete a imagem daquilo que Deus propôs para mim e para você como igreja.
Nós não vemos. Estamos vivendo muito isso hoje. E tem que ter o homem. Tem que estar ligado à figura do homem. E uma das perguntas que ficam, que eu me pergunto, e você com certeza se pergunta, é o seguinte: o homem, ele é um ser essencialmente bom e o meio o corrompe, ou ele é essencialmente mau e corrompe tudo aquilo que está à sua volta? É uma pergunta que eu me faço, você se faz, e nós precisamos se fazer. O que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos seguir. O próximo aí, Paulo, por favor. Deus, quando criou a mim, e criou você, como eu falei, Deus criou a gente com propósitos. E são propósitos que nós temos que ter muito bem conhecidos e muito bem determinados, saber o que aquilo na realidade vai trazer para mim e para a tua vida de útil. A Bíblia diz que existe um Criador que nos trouxe a existência para sermos e refletir tudo aquilo que Ele é. O segundo, Ele nos criou para o louvor e revelação da sua glória. Guarde esta palavra, revelação. Mais tarde eu vou voltar a ela, que você vai entender. Ele nos criou para refletir o domínio de Deus e para sermos mordomo deste mundo. Porque nu vieste e nu você voltará. Nós daqui não herdaremos nada. A única coisa que a gente vai herdar daqui é o desejo de andar com Deus, de aguardar a promessa da vida eterna que Ele fez para mim e para você como igreja. E a Bíblia fala que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum. Para aqueles que amam e adoram a Deus. Eu acho lindo, porque às vezes as pessoas nos rotulam. As pessoas olham para a gente e nos rotulam. Mas Deus, Ele nos conhece porque Ele nos sonda. Entendeu? Então, quando você sabe que Deus te conhece, tu anda em paz. Tu anda em paz contigo, tu anda em paz com o irmão, tu anda em paz, né, com Cristo. Porque Deus, Ele é o Deus que sonda. A Bíblia fala que Ele olha e contempla o teu coração. E a Bíblia diz que o coração quebrantado, Deus não rejeita. O coração disposto a adorá-lo, Deus não rejeita. Então, quando Deus nos cria com esse propósito, é por isso que eu gosto daquela passagem do Salmo 139, quando o salmista diz: ainda a substância informe, o Senhor já conhecia todos os meus dias, quando ainda nenhum deles existiam, nem determinados, mas o Senhor já conhecia todos os meus dias. E Ele diz: tamanho conhecimento para mim é assombrosamente maravilhoso. É maravilhoso. Então, quando eu paro e olho para mim, eu olho para você, eu não vejo você como só criatura, eu vejo você como uma obra-prima que Deus fez. E Deus não nos fez para andarmos errantes nesta terra, não. Deus nos fez para fazermos diferença, para brilhar, para revelar quem é Cristo através da minha e da tua vida. Esse foi o propósito de Deus nos criar. Uma das suas características de Deus é a perfeição. Ele é perfeito, Ele fala: sede perfeito como eu também sou perfeito. Outra coisa, Deus, sendo perfeito, Ele nos deixou leis e mecanismos perfeitos para que coisas acontecessem. Ou seja, é a questão da obediência. Porque a Bíblia fala: comereis o melhor dessa terra se me obedeceres. É quando Deus fala: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe. Está proposto, escolhe. Eu coloco diante de você. E a gente precisa entender isso como igreja. E Deus também, Ele nos criou para mostrar o padrão de qualidade do Criador. Quando eu vejo aquele verbo ali, mostrar, você vê quanta coisa, né? Eu coloquei ali: oferecer-se à vista, apresentar-se, exibir, tornar patente, indubitável, evidente, evidenciar, prova, tudo ligado a mostrar. Ou seja, você vê a grandeza de Deus, e quando a gente olha e vê esse texto, demonstrar, indicar por meio de sinais ou indícios, significar, denotar, revelar algo sobre si mesmo, algo sobre Ele, de modo indireto, afetar na questão do comportamento e tantas outras coisas. Pode avançar, por favor, Paulo? Aí no tópico 1 da sua lição,
Você pode acompanhar, nós temos o testemunho do cristão. Tá? Então, o que está na sua lição está em consonância com o que eu coloquei ali. Tá? Você pode ir acompanhando o que eu coloquei ali, na realidade, para eu poder, né, ter referência, entendeu? E eu acompanhando junto com você na lição. Então, o tópico 1, testemunho do cristão, fala sobre que não existe cristianismo sem a prática cristã cotidiana. Não existe cristianismo. Outra coisa, existem pilares fundamentais para a nossa vida cristã, para o nosso testemunho, né? Como está ali o testemunho nosso, que são pilares fundamentais, que é o comportamento, a maturidade, o conhecimento, a mudança de caráter está relacionada à nossa conduta, na qual, quando a gente entende isso, nós vamos gerar frutos espiritualmente saudáveis para Deus. Isso é fato. Outra coisa, crescer na fé é algo contínuo e permanente. Segundo a Pedro 3,18, está ali, o apóstolo Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Ele fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. É uma coisa importantíssima a gente entender que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Outra coisa é, se não ocorrer a nossa fé, ela ficará fragilizada. Não teremos ânimo diante das adversidades, nem disposição para estudar a palavra de Deus, orar e jejuar. Se a gente não entender que o nosso testemunho, ele passa pela obediência à palavra de Deus, pela busca na presença de Deus. Você quando vem ao culto, que você ouve uma palavra, duvido que Deus não use o pregador, seja lá quem for, que Deus não use para levar algo especial para a tua vida, a qual você precisa mudar, transformar, onde Deus precisa trabalhar, entendeu? Não tem como. Então, quando você vem para a presença de Deus, que você ouve a palavra de Deus, você fica ligado ao que Deus está querendo falar. Deus está querendo falar algo para promover mudanças, sempre com o objetivo de nos levar a outros patamares. A gente precisa entender isso. Isso precisa fazer parte do meu e do seu testemunho. Outra coisa, temos que o primeiro passo, Romanos 1,17, que é a questão da fé, né, que o justo viverá pela fé, ou seja, a fé, ela vem, como está lá em Hebreus 1, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é o catalisador que põe em funcionamento a realização das nossas obras. Por quê? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente não ouvir a palavra de Deus, a gente não gera fé. Porque quem diz que tem fé e não tem conhecimento da palavra de Deus, a fé dele não é uma fé sustentável. Como Jesus falou, a casa dele não está edificada na rocha. O que produz fé na gente é a palavra de Deus. Por isso que Jesus, quando encontrava com os discípulos, a vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho proferido. Então, o que produz fé em mim, em você, é a palavra. Não tem como a gente gerar fé se não ouvir a palavra, se não meditar na palavra e se não executar e praticar a palavra. Não tem como. A gente vai ver, a gente vê aí, Igreja Católica e outros, a gente vê assistencialismo. E tem coisas, querido, que eu olho, eu vim do catolicismo. Eu vim do catolicismo. E eu sei o quanto foi difícil. Então eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E com certeza tem gente que também veio do catolicismo aqui dentro. O que Deus fez na sua vida. Eu louvo a Deus por que Deus fez. Mas foi difícil para mim, foi. E a gente começa a olhar a coisa, a gente vê o que está assim, entranhado. O que vem como meia-verdade, é onde Satanás usa. Tem uma das coisas que eu já falei com a minha esposa, e já falei com outras pessoas, que eu olho que eu acho um absurdo. Quando eu ouço isso, eu acho um absurdo. Está lá escrito, eles têm um slogan, uma máxima que diz: tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Quem é o principal? Olha só, tudo por nada sem. Então a gente olha um negócio desse, isso aí entristece. O Espírito Santo que habita em nós, isso entristece a gente. Porque se aquela pessoa não for despertada lá, entendeu? Para a verdade, as verdades do Evangelho. E você vai ver muita coisa aqui que Deus falou muito ao meu coração nesse estudo.
Você vai ver coisas terríveis que estão acontecendo aí. E nós precisamos, nós como sal da terra e luz desse mundo, nós precisamos falar e nos pronunciar. Às vezes a gente tem medo de falar a verdade. Eu falo para o Senhor, eu não tenho medo de falar a verdade. Certa vez eu preguei numa igreja, eu sei que foi o Senhor que me deu, eu falei coisas que um pastor chegou para mim no final e falou: irmão, você é muito corajoso de falar o que você falou. Eu falei: eu não sou, eu sou covarde. Corajoso seria eu se não falasse. Porque eu sei o Deus que habita em mim, eu sei o Deus que habita na igreja. Não tem como, amado, a gente tem que falar a verdade. Se você não falar a verdade, como Jesus falou, as pedras vão clamar. Não adianta ficar com historinha, você vai ver, vir para cá, ficar com historinha e querer contar aquilo para massagear o ego teu, o meu. Não, a gente tem que chegar e falar a palavra, porque é a palavra que vai mudar o nosso comportamento, a nossa conduta, é a palavra que vai transformar a minha e a tua vida. Não tem como fugir disso. Isso é mistério. É uma condição sine qua non, não tem como fugir disso. A Bíblia fala o tempo todo, a Bíblia nos revela isso. Como eu falei, ela é o catalisador até que põe em funcionamento a realização das nossas obras. Senão seremos facilmente enganados. É o que eu estou falando para você aqui, a gente vai viver no engano. Hoje, querido, está aqui na lição, você vai ver, hoje dentro da igreja, a gente está vendo entrar tudo dentro da igreja. Eu louvo a Deus, eu falo isso, Deus sabe, eu falo isso com verdade. Eu louvo a Deus pela posição do nosso pastor. Ele não é perfeito, ele pode errar, mas ele é um homem de Deus, é um homem temente a Deus, e ele fala: a nossa igreja é a igreja da palavra, e tem que ser, porque é a palavra de Deus que vai nos livrar de tudo isso aí. Lá em João 12, 46 em diante, Jesus fala para os discípulos: eu não vim a esse mundo como juízo, eu vim para salvar, mas já tem quem vai julgar vocês naquele dia. A palavra que eu vos tenho proferido é a palavra que vai julgar. A mesma palavra, como o nosso pastor fala, a mesma palavra que salva, ela condena, querido. A mesma palavra que salva, ela condena. Em João 3, Jesus fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus ouviu, mas ele fala lá: mas aquele que não ouvir a minha palavra e não me quiser, está condenado. Verdade absoluta. Ninguém muda isso, porque é a palavra de Deus. Nós temos ali exemplos de homens e mulheres de Deus nas Escrituras que andaram por fé, entenderam o chamado. Elias, ele viu uma pequena mão e ele teve fé o suficiente para dizer o seguinte: vai cair uma abundante chuva. Mas teria que ter fé, porque ele mesmo que falou daqui 3 anos sem chuva na terra, ele disse que ia ficar 3 anos e meio, 3 anos sem chuva. Ele foi o mesmo que disse, quando viu uma pequena mão, que o moço dele: eu vejo uma pequena mão, vai vir chuva abundante. É pela fé. Ana era estéril, passou aquela luta, creu que Deus poderia lhe dar a sua bênção. Deus deu mais 4. Jó. A gente olha a história de Jó, é até difícil de acreditar, mas Deus chega a Satanás: olha lá, meu servo Jó, homem temente a Deus fiel, foge da aparência do mal, busca a minha presença, como muitos outros não buscam. Aí acontece tudo aquilo com Jó. Eu falei aqui na sexta-feira, acontece tudo com Jó. E às vezes acontece coisas na nossa vida que nós temos fé, mas a gente pergunta a Deus: o que está acontecendo? A gente pergunta a Deus o que está acontecendo, mas Deus nunca nos prometeu explicação. Deus nos promete restauração. Restauração Ele promete, mas explicação Ele não promete não, querido. Deus promete restauração. E Jó pergunta ali 16 vezes para Deus. Levanta 34 queixas para o Senhor, e Deus calado, não fala nada. E Deus, quando se apresenta a Jó, Deus, em vez de dar a explicação, Deus começa a perguntar a Jó: aonde tu estava quando eu fundei a terra? Onde tu estava quando eu criei o firmamento? Quando eu botei os luminares? Onde tu estava quando eu estabeleci limites para os mares? Onde tu estava quando eu criei os animais? Aí a Bíblia diz que Jó vai se encolhendo, e fala: Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu me abomino no pó da terra. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam.
Hoje os meus olhos te contemplam. É pela fé. Interessante que o nosso pastor, ele usou esse texto, por isso que eu botei o verbo e o Espírito Santo está bradando no meu coração para despertar. Ele usou esse texto como despertamento, como lembrança, para te fazer lembrar. Ele podia usar o texto de Tiago, que fala das obras. Ele usa esse texto como despertamento, porque esse texto que estava falando aqui fala sobre condenação, querido. O texto que nós lemos. E é um texto que ele trouxe para o nosso estudo nessa manhã. Os cristãos primitivos. Tudo começou com a igreja primitiva, nós já estudamos isso aqui. Eu peguei 2 tópicos aqui só para ilustrar a aula. Ao ascender aos céus, para o céu, o Senhor deu-lhes a incumbência, a igreja, os apóstolos, de se tornarem suas testemunhas, praticando as mesmas ações que ele praticou com poder e ousadia, dando assim continuidade à sua obra. Está lá em João 14:12. Se você quiser, anote os tópicos. A gente não vou ter tempo de estar abrindo a Bíblia contigo, porque eu vou abrir, a gente vai ver, porque a escola dominical tem que ter leitura de palavra. Eu vou abrir muitos textos aqui com você, mas esses aqui eu vou pulando, tá? Depois você pode ver lá em João 14:12. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está lá em Atos 2, do 42 ao 47. Pode passar, Paulo. Passa, por favor, aí, Paulo. Mas vamos falar, ainda dentro do testemunho cristão, no tópico 2, que fala sobre o verdadeiro cristão. Deixa eu só dar uma acompanhada aqui. Exatamente, tópico 2 que fala sobre o verdadeiro cristão. E eu coloquei ali algumas características do verdadeiro cristão, porque a Bíblia fala que o verdadeiro cristão ele é reconhecido pelos seus frutos. E algumas características eu coloquei ali. A primeira diz que o verdadeiro cristão, ele obedece à palavra de Deus com prazer. Está lá em João 14:21, na sua parte A. Ele visualiza somente a glória de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 fala isso. Ele cuida de sua família. Está lá em 1 Timóteo 5, 8, 3, 5. Deus criou primeiro a família e depois a igreja. Isso aqui a gente precisa entender muito. E eu quero ler contigo. Abre a sua Bíblia aí. Alguém abre em 1 Timóteo 5, 8 e 3, 5. Vamos dar uma lida aí, por favor. Primeiro Timóteo 5, versículo 8 e capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo 5, 8 e 3, 5. Quem encontrou, lê, por favor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Amém? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso é sério. Você ouviu? Você está com a Bíblia aberta ou você quer que eu faça a leitura do texto? Deu para todo mundo ouvir? Está aqui, ó. Pois se alguém, 1 Timóteo 3,5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E lá no 5, no versículo 8, ele fala também, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Como eu falei, Deus, ele quando criou, instituiu primeiro a família, depois a igreja. Aí vamos parar para pensar.
Se você não cuida bem da sua casa, não cuida bem da sua família, você vai cuidar bem das coisas do Senhor? A Bíblia fala que se você não agir assim, você negou a própria fé. E isso é motivo de despertamento para nós. Somente para nós homens. Porque Deus está falando com os homens. É motivo de despertamento. Isso está ligado à nossa fé. Para você ver que a família é tão importante, que Deus, primeiro Deus, Ele, como está lá nos 2 mandamentos, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro Deus, segundo a família, a igreja vem em terceiro. Isso é sério. Vamos lá, Paulo. Passa aí, por favor. Não volta. Aí. O tópico 2.4. O verdadeiro cristão, ele não se envergonha do Evangelho. Romanos 1,16. Interessante que isso aí é uma das coisas que a gente às vezes não fala. Mas na minha caminhada, e eu tenho certeza na caminhada de muitos de vocês, a gente no início se envergonhava. Porque nós fomos, Deus foi trabalhando, Deus foi nos moldando, e a gente hoje entende a necessidade da gente resplandecer e mostrar em nós a glória de Deus e termos a alegria, a satisfação e o prazer de dizer que somos servos do Senhor. Mas no começo não era assim. E o que foi nos moldando, nos levando a essa condição e nos trazendo esse entendimento? Foi a nossa caminhada com Cristo. Aí eu coloquei um tópico ali que fala assim, em contrapartida, em certos países do mundo, muitas pessoas estão desesperadas para terem uma Bíblia em mãos, andarem em liberdade pelas ruas sem precisar esconder a sua fé, mas não podem. Você vê que coisa interessante. Eles queriam estar com a Bíblia, andando com a Bíblia, dizendo que são cristãos e têm prazer do Evangelho de Deus, mas eles não podem, por causa de sistemas humanos, exatamente por causa daquela condição do homem. E às vezes a gente tem essa liberdade. E o que a gente faz com a nossa liberdade? Vai te lembrar. O que a gente faz com a nossa liberdade que nós temos em Cristo? Nós temos liberdade na essência da palavra. Hoje. Virá dias difíceis, virão. Mas nós temos essa liberdade hoje. E como nós estamos diante dessa liberdade que Cristo nos dá? Eu estou falando isso, porque dá a impressão que às vezes eu falo isso, eu sou isento. Não, eu falo isso, Deus sabe, porque eu me cobro muito sobre isso. É como eu falo, eu ainda sou muito falho, pecador, preciso ainda crescer muito, eu. Quando eu falo para a igreja, é porque Deus falou comigo, entendeu? Então, a gente precisa entender isso. E essas coisas a gente tem que estar se questionando dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, tem que haver esse questionamento da minha e da tua parte. Não tem como. Senhor, o que eu preciso fazer para ser um verdadeiro cristão? Onde eu preciso melhorar? Essas perguntas, como o pastor deixou várias perguntas aqui para a gente, quando ele deixou, não foi à toa não, foi Deus, através do seu Espírito, que revelou a ele, para nos fazer lembrar. E nessa manhã o Espírito também me faz lembrar, e falou comigo, que nós precisamos todos os dias entender isso. Aonde eu preciso melhorar? Outro, o cristão ele deve ser apegado à santidade. Está lá, 1 Pedro. Sem santificação ninguém verá a Deus. O cristão ele tem que ser apegado à santidade. Ele tem que buscar, ele tem que jejuar, ele tem que orar. Nós temos que ler a palavra. Eu já falei para o Senhor, estou falando para você que esse propósito eu fiz para o Senhor. Eu quero tirar os meus dias voltados, eu não quero mais ouvir. A gente liga a televisão, a mídia, você passa mal. Você alimenta o teu espírito com coisa mal.
Só fala desgraça o tempo todo. Eu falo para o senhor, não, eu quero ouvir louvor, eu quero ouvir pregações, eu quero ler livros, eu quero me voltar para ti. E eu falo mesmo para o Senhor, eu quero andar com Deus num nível que Deus me condicione, me prepare, entendeu? Para ser instrumento mesmo na mão de Deus. E nós, como igreja, temos que pedir a Deus para sermos instrumento na mão dele. Os dias são finos, querido. Como nós precisamos hoje, mais do que nunca, sermos instrumento na mão do Senhor. O verdadeiro cristão, eu botei isso aqui mesmo de propósito, ele gosta de ir à escola dominical. Você sabia que lá no Salmo, abre no Salmo 119, versículo 16, leia aí para mim alguém. Salmo 119, versículo 16. Aleluia. Alegrei-me no teu estatuto e não me esqueci das tuas palavras. Lá em João 5,39, interessante, isso é muito importante para nós, a gente entender. Porque Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus fala assim: examinai as Escrituras, julgais ter nela a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Mas tem algo no verso 40, que ele diz assim: contudo não quereis vir a mim para ter vida. Então, Jesus está falando a respeito disso aqui que nós estamos fazendo hoje. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente cresce. É aqui que Deus começa um trabalho extraordinário, um trabalho lindo na minha e na tua vida. Nós carecemos, nós necessitamos, é algo premente a nossa presença para ouvir a palavra de Deus, para ser instruído a respeito da sua palavra. O próprio Jesus ordenou isso. Você viu o Salmo 119, versículo 16. E outras coisas. Nós não devemos ter ídolos evangélicos. Isaías 42, 8, a Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você me desculpa, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Se você botar cantores e pregadores aqui, determinados cantores e determinados pregadores, a igreja enche. Quando você faz um culto, o culto da palavra, a igreja tem aqui 10, 20, 30, 50 pessoas. Você está buscando quem? Você está buscando a glória de quem? De Deus ou está buscando a glória do homem? Estou falando porque Deus me autorizou a falar aqui nessa manhã. Você está buscando quem? Amados, como igreja, ainda bem que o pastor colocou aqui e ele me respalda. O pastor Silas colocou na revista e ele me respalda. Nós estamos vivendo um dia muito, mas muito difícil mesmo. Tem coisas acontecendo dentro da igreja do Senhor. Como eu falei, eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja madura. É uma igreja que está alicerçada na palavra, está na visão do nosso pastor. Louvado seja Deus. Aí vocês não têm ideia o que corre pelas igrejas. Temos igrejas sérias, temos. Eu não estou aqui falando de igreja. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo. E da necessidade da gente buscar a Deus através do conhecimento da sua palavra. Como você vai ver mais adiante aqui, a gente vai ler mais à frente aqui em atitudes equivocadas, fazendo a diferença. Eu vou entrar nesse tópico com você. Eu vou entrar porque eu estou referendado, porque está na revista, o nosso pastor colocou aqui. E é motivo de despertamento para mim e para você. Pode passar, por favor. Fazendo a diferença. Cristão não é aquele que apenas diz ser, mas aquele que pratica o Evangelho. Engraçado que eu peguei
essa frase de Francisco de Assis, ele fala assim, ó, ele diz: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Você deu para entender? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Ele está dizendo o seguinte: a força da nossa pregação não é apenas aquilo que dizemos, e sim a maneira como vivemos. Olha só a revista aí. Em atitudes equivocadas. 2.1. Eu quero ler contigo aqui na revista. Algumas pessoas interpretam erradamente os textos bíblicos e praticam ações desmedidas em nome da espiritualidade. Aí o autor aqui, não está na sua revista, mas está na revista do professor, ele coloca assim, está aqui, tá? Ele coloca, por exemplo, gritarias, altos brados, saltos, pulos, rodopios, danças esquisitas, rolar pelo chão. Nada disso traduz espiritualidade e nem deve ser considerado a verdadeira prática do Evangelho. Aí voltando para a tua revista aí, muitos usam tais expedientes, mas o coração está cheio de rancor, ódio, perversidade, orgulho, mentira, incapacidade de liberar perdão, dentre outros tantos pecados. Com tais atitudes querem chamar a atenção para si, tornar-se líder e despertar o medo no coração das pessoas, fazendo-as pensar que de fato são poderosas, usadas por Deus com profecias rancorosas, profecias do inferno. Do inferno. Rancorosa. Deus não se agrada e nem aprova tal atitude. Isso é sério, amor. Isso é muito sério. Eu ia falar algo aqui, mas Deus não me autorizou a falar. E eu sou muito obediente à voz do Espírito. Eu falei: Senhor, falo ou não falo? Falo ou não falo? Deus não me autorizou a falar, eu vou me calar. Mas eu e você estamos sujeitos a isso aqui. Se já não foram ou não passaram por tais situações. Isso é muito sério. Aí você entende, quando Deus plantou no coração do nosso pastor, que a gente precisa viver pela palavra? Que a gente precisa se fortalecer na palavra? Mas não plantou no coração dele não, plantou antes no coração dele não, plantou no coração de Cristo. Porque ele se intitula: eu sou a palavra, o verbo vivo de Deus. Nós estamos enganados. E tem coisas que eu falei: Senhor, eu vou falar, mas Deus falou: não fale. Vai chegar um tempo, vai chegar o momento oportuno que chega. Não fale. Eu vou ser obediente à voz de Deus. Como está aqui, ó, atitudes equivocadas. Então, como eu botei aqui, ó, interpretações erradas dos textos bíblicos. A pessoa faz a sua própria exegese do texto. Faz e leva a sua vida conforme aquilo que ela acha que tem que ser feito. A gente está vendo isso aí, porra, direto, abrindo igreja de homossexual. Você ouve dizer que Davi era caso de Jonas. A gente vai vendo coisas aí absurdas. Se a gente começar a ler, vai vendo coisas absurdas. Inclusive, já tem até a Bíblia deles aí rodando por aí. Você sabe disso. Ações desmedidas em nome da espiritualidade. Foi o que foi lido ali, ó. Outra coisa, ó, ausência das verdadeiras práticas e essência do Evangelho. Falta frutos. Ó. A gente está muito enganado. Deus conhece você, Deus conhece a árvore, não é pelos dons, Deus conhece a árvore pelos frutos. Ô, querido, Deus nos conhece pelos frutos. E eu me pergunto, Senhor, eu preciso dar frutos. E Deus pergunta à igreja nessa manhã: quais os frutos que nós estamos dando? É assim que Deus conhece. Verdade absoluta. Ninguém muda isso. Dita pelo próprio Senhor. Comparações feitas por Jesus para ensinar assuntos profundos de âmbito espiritual. Jesus ele partia do conhecido para explicar o desconhecido. Mateus 5, 13 e 14. Abre aí e lê, por favor. Mateus 5, 13 e 14. Amém? Alguém encontrou? Vós sois, Mateus 5. 5, 13 e 14.
Amém. Então, o que Jesus fazia? Jesus usava para ensinar, né, assuntos profundos de âmbito espiritual. Ele partia, então, de algo conhecido para explicar o desconhecido. São as parábolas que Jesus ensinava. Tanto é que ele chegava para os discípulos não entendiam nada, ele chamava o discípulo à parte e dizia: para vocês eu explico, agora para eles vão ficar com o que ouviram. Mas para vocês eu falo de maneira especial. Você entende como Deus ele tem um cuidado com a nossa vida? Você vê como é que Deus às vezes nos chama, nos separa, para falar com a gente de maneira especial? E é assim que Ele faz. É assim que o nosso Deus faz. Passa, por favor, Paulo. Fazendo a diferença. Sal da terra. Você leu aqui, em Mateus 5,13, que Jesus ele diz que nós somos o sal da terra. Aí eu botei alguns enunciados ali e a gente vai discorrer a respeito disso. O sal, ele é símbolo de companheirismo e ele é benéfico à saúde. Você sabia? Existem vários benefícios do sal à saúde e símbolo do companheirismo me faz lembrar o nosso pastor José Santos, que ele dizia o seguinte: você quer conhecer se a pessoa é tua amiga ou não? Chama ele para comer 1 quilo de sal contigo. Professor, a gente pode dar uma palavrinha? Vai não. O sal, a relação do sal é porque o sal é um conservador. Isso. Ele conserva. Antes de você usar o sal, Pode falar dele. em qualquer coisa que você usar, aquilo vai se tornar conservado e protegido por um longo tempo. Então essa comparação da palavra é mais ou menos isso. Porque a luz, ela é eterna, ela é para sempre. Então, quem está na luz para sempre. Agora, quem não está na luz, infelizmente, está na escuridão. Tem que buscar a luz para ter essa finalidade do sal, que é o verdadeiro tempero de todos, como se diz, os manjares, né, da existência, o qual usa o tempero para o significado do sabor e da qualidade. E quando ele diz que o sacrifício deve ser temperado com sal, por quê? Tendo sal, evita a danificação daquele produto. É isso aí mesmo. Então, eu até exemplifiquei essa questão do pastor José Santos, sendo símbolo do companheirismo, porque ele falava isso: quer conhecer uma pessoa, chama para comer 1 quilo de sal contigo. Você come 1 quilo de sal durante quanto tempo? Outra coisa, benefício para a saúde. O sal, ele tem benefício na saúde visual, na saúde dentária, na boa parte de higiene bucal. O sal, ele tem benefício para os ossos, para o coração. Você sabia até para o coração e para a pressão alta? Estou falando do sal marinho, tá? Não estou falando desse sal processado aí, não. Estou falando do verdadeiro sal. E você vai ver muitos e muitos benefícios do sal para a nossa saúde. Aí quando você vê que Jesus parte de algo desconhecido, né, para trazer conhecimento para nós, você vê, ele está falando de sal. Como ele falou aqui, ó, o sal, ele conserva e dá sabor aos alimentos. Outra coisa, o sal, ele é símbolo de comunhão, né? Abre lá em Levítico 2,13, por favor, leia aí para mim Levítico 2,13. Amém. Você viu aí? Lá em Levítico, né? Moisés fala o sal como símbolo da comunhão. O sal também é símbolo de durabilidade, ou seja, estatuto perpétuo. Número 18 e 19. Abre aí também, eu quero que você leia o número 18 e 19. Pode ler você mesmo, irmão. 18 e 19, números. Amém. Então você vê o sal, né, dando um simbolismo de durabilidade, quer dizer o quê? O compromisso que Deus tem com nós, né? Ele deixou para a gente, ele expõe diante de vós um memorial
coloco como estatuto perpétuo, ou seja, um memorial perpétuo diante de nós, diante da igreja, né? E essa aqui eu quero ler, você abre aí, por favor, em 2 Crônicas 13:5, por favor. 2 Crônicas 13:5. Diz assim a palavra do Senhor: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Para você poder entender o sal como símbolo da aliança e da fidelidade de Deus. Essa passagem aqui, eu vou ser breve contigo, só para você poder entender o que Deus está falando aqui. Você tinha os reinos de Israel divididos. Você tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, quem era o rei era Jeroboão. E o reino do sul, Abias. Abias era temente a Deus, o rei temente a Deus. Jeroboão, simplesmente não. Jeroboão largou os caminhos do Senhor e trilhou por caminhos obscuros, caminhos que desagradam a Deus. E o pior, né? Você lê aqui que Deus fez uma aliança com quem? Com Davi. Uma aliança de sal com quem? Com Davi. E quem era Davi perante Deus? Um homem segundo o coração dele. Aí o que acontece nessa história aqui? Jeroboão, ele rouba o trono do filho de Salomão, que era neto de Davi, de Roboão. Ele simplesmente, ele se usurpa do trono de Roboão e ele passa a ser o rei. E só tem que ali ele pega, institui sacerdotes que não eram a segunda ordem de Arão. Ele começa a pegar outros deuses e adorar outros deuses. E uma guerra se instaura com os dois reinos. Israel, o reino do norte e o reino do sul. Israel, capital Samaria, e Judá, capital Jerusalém. Uma guerra se instaura. Só que tem que essa guerra, se você olhar, é uma guerra que para Abias, que era o rei temente a Deus, era impossível vencer, porque ele só tinha, o exército dele, 400 mil guerreiros. E, ao passo que o exército de Jeroboão era 800 mil homens de guerra. Era um dobro. E ele se volta para o Senhor e ele fala isso: Deus, tu fizeste uma aliança com Davi, uma aliança de sal. Olha como é que Deus é fiel nas nossas vidas. Ele lembrou, ele não precisava lembrar Deus já sabia. Moral da história, para resumir tudo isso aqui: ele com 400 mil homens, ele destrói praticamente todo o exército de Jeroboão. A Bíblia diz que 500 mil homens caem, Jeroboão foge, ele toma posse dos despojos de Jeroboão, e Jeroboão morre. Esse é o final da história. Então o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para mim e para você. Que você não esqueça disso. E Deus tinha feito um compromisso com Davi. E aqui ele faz lembrar isso. Segue o próximo, Paulo, por favor. Vamos falar do mau uso do sal. O mau uso do sal é exatamente aquilo que eu falei, querido. É quando você não entende que você tem que ser sal, você tem que salgar, você tem que temperar a vida das pessoas, e você usa de artifícios que desagradam a Deus. Isso aí é o mau uso do sal. Luz do mundo. Olha só, a luz, a semelhança do sal, ela possui qualidades especiais, pois ao brilhar, né, o cristão ao brilhar, ele afasta as trevas. Tá? Moisés e a construção do tabernáculo, lá em Êxodo 27 e 20, né, Moisés constrói o tabernáculo e segue as ordens do Senhor a respeito de tudo aquilo que o Senhor ordenou, inclusive da iluminação do tabernáculo. Então, quando a gente olha para o tabernáculo e olha para tudo que tinha lá, a gente pergunta o que mantinha os luminários, ou seja, o que mantinha acesa as lamparinas, né, a iluminação do tabernáculo, era a questão do óleo, era a reposição do óleo, né? Era o que mantinha acesa. Então, na realidade, esse óleo representa a presença do Espírito Santo e não pode faltar em nossas vidas. Esse óleo não pode faltar. Então, isso fica como um exemplo para nós outros. Todo crente deve refletir a luz que vem de Cristo. Lá em João 1, 4, João 1, a partir do versículo 4 ao 9, João fala que Jesus, que ele na realidade ele não era a luz, mas ele veio para refletir a luz. Depois nós vamos ver a respeito disso. Outra coisa, o cristão ele deve resplandecer como luz no mundo. Filipenses 2,15 fala a esse respeito.
E é aqui que eu quero abrir e ler algumas coisas com você, quando fala que a luz revela a maior expressão do amor de Deus por nós. Essa luz é a revelação do amor de Deus por nós. Vamos dar uma lida em Mateus 4,16. Eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo. Mateus 4,16. Abre aí, por favor, a sua Bíblia e acompanhe. Diz assim, ó: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Abre sua Bíblia em Lucas. Vamos ler algumas passagens aqui para a gente alicerçar esse nosso conhecimento. Lucas 1. Lucas 1, 78 e 79. Diz assim: o cântico de Zacarias, ele fala assim: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e em sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia, louvado seja Deus. João 8,12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andam em trevas, porque o que tem? A luz da vida. Abre sua Bíblia também, aí vamos dar uma lida aí, também em João 12, 45 e 46. Aqui mesmo João 12, 45 e 46, eu vou ler contigo. Diz assim: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E eu vou ler também com você 2 Coríntios 4. Vou abrir aqui 2 Coríntios 4, 3 e 4. A gente está encerrando já, tá? 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu quero exemplificar essa questão da luz do mundo com uma passagem bíblica que fala sobre Gideão. Está lá em Juízes 6 e 7. Entenda bem. Gideão, ele foi chamado e comissionado por Deus num tempo muito difícil para a história de Israel. E ali Deus se revela a ele e manifesta tudo aquilo que ele queria que fosse cumprido através da vida dele. E Gideão, ouvindo a voz de Deus, recruta um exército, pouco mais de 30 mil pessoas, diante do inimigo que tinha 5, 6 vezes mais o número desse exército. Israel vivia um tempo de crise. Você ouvia dizer que Gideão, ele malhava o trigo no lugar onde se malhava a uva, escondido. Tempo muito difícil. Deus chama Gideão, mas Deus chama Gideão com um propósito. Deus chama Gideão para dizer para ele que Gideão precisava viver um milagre em sua vida. E Deus olha para o que ele dispunha, sem armas, 30 mil homens, mas um exército inseguro. Tanto é que Deus vai diminuindo, e Deus traz de 30 mil para 300. Aí a primeira coisa que o Espírito Santo, quando eu comecei a meditar nesse texto, Deus fala para a minha igreja, eu comecei a meditar
que 300 é 1% daquilo que era o exército dele. Aí Deus falou ao meu coração, apenas um basta, porque eu contigo, nós somos muito maiores. Apenas um. E quando eu olhava 1%, Deus falou assim, precisa apenas de um para estar ao teu lado. Nós precisamos apenas de um para estar ao nosso lado, para fazer o milagre acontecer na nossa vida. Nós não precisamos de mais ninguém, precisamos apenas dele. E Deus falou ao coração de Gideão, você só precisa de um. Que na realidade 300 homens diante de uma multidão, diante de milhares do outro exército, 300 homens não era nada. E Deus chega para Gideão e fala, você vai pegar a trombeta, você vai pegar cântaros, você vai pegar tocha, você vai enfiar as tochas dentro dos cântaros, e você vai partir, conforme eu lhe orientar, para o arraial dos medianitas. Gideão entendeu e foi, mas antes ele precisou de muita confirmação de Deus. E assim nas nossas vidas, querido, você imagina ele diante de uma situação dessa, como ele precisava de confirmação de Deus? Como é que um cara com 300 homens vai lutar contra um exército? Aos nossos olhos é impossível, é impossibilidade total, é loucura. E Deus manda, Gideão vai, e Deus diz o seguinte, pegue a trombeta, toque a trombeta, quebre os vasos, levante as tochas, segure a tua tocha, cada homem segure a tocha na mão esquerda, e a trombeta, como eu estou segurando o microfone aqui na mão direita. Toque a trombeta. Ou seja, o que isso promoveu? Isso promoveu o milagre de Deus na história de Israel. Os medianitas se confundiram, começaram a se matar um ao outro, fugiram, porque acharam que cada homem que levantava ali era um comandante de tropa, e olhavam, eles viram um grande exército, assim como Deus fala para nossas vidas, nós não estamos sozinhos. Então qual é a lição que eu tiro disso? E a lição que Deus colocou no meu coração, nós estamos assim, nós estamos como aquelas tochas dentro dos cântaros de barro, e Deus precisa quebrar para que a luz dele resplandeça em nós. Tem que haver em nós um quebrantamento, sabe para quê? Para que a luz do Senhor ela resplandeça nas nossas vidas. E muitas das vezes nós nos vemos nesta situação, e Deus precisa, através da minha e da tua vida, manifestar, revelar a glória dele em nós, queridos. É assim que nós nos encontramos. As nossas tochas estão lá dentro, mas Deus ele quer quebrar. É por isso que o apóstolo Paulo ele falava assim, eu tenho, né? Ele fala lá em Coríntios que nós possuímos um tesouro em pote de barro, em vaso de barro. Ele dizia, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu não faço. Mas ele também dizia, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. E é isso que nós precisamos entender como igreja. A nossa tocha tem que estar levantada para este mundo. Deus tem que quebrantar, Deus tem que quebrar muita coisa em nossas vidas. É o que eu te falei, Deus precisa ainda quebrar muitas coisas na minha. Você entendeu? Por que Deus quer que sejamos luz? Você viu quantas coisas? Tem muito mais coisas. Eu cortei aqui que não dá. O nosso horário já foi. A importância de Deus se revelar através de nós, e Deus quer manifestar a sua glória através de nós. É por isso que nós lemos aqui em Mateus 5,13, que ele diz o seguinte, você não esconde, está aqui, ó, Mateus 5,13, você não tem como esconder a sua luz, uma lamparina, você não esconde debaixo. Como é que você vai esconder uma cidade edificada no monte? Você não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Então assim a vossa luz resplandeça entre os homens, para mostrar a grandeza do Evangelho de Cristo. É o que está proposto. Passa aí, Paulo. E terminando, e eu já falei sobre isso aqui, né, o alicerce que dá condição para fazer a diferença. Quando o engenheiro planeja uma obra, ele se ocupa cuidadosamente com a estrutura, porque de um alicerce forte dependerá toda a segurança. É um negócio óbvio para nós,
Você vai construir uma obra, você tem que ter um alicerce forte, tem que ter uma estrutura fundada. Assim a nossa vida tem que ser um alicerce forte, tem que ter fundamentos na palavra de Deus, nos princípios que norteiam a nossa vida. E foi o que eu te falei, Deus quer nos tirar de uma conduta viciada. Deus quer tirar a igreja dele de uma conduta viciada para uma conduta diferenciada. Nós precisamos entender isso. Deus quer tirar a sua igreja de uma conduta viciada para uma conduta diferenciada. Como Deus falou ao meu coração através disso, é comportamento. Isso tem que mudar na minha e na tua vida, querido. E é por isso que tem muita gente edificando a casa na areia, porque serve a Jesus do seu próprio modo. Já foi falado aqui, eu não vou voltar a isso. Vida desprovida de verdade, interesses pessoais acima do reino de Deus. Como tem isso, querido? As pessoas não estão se preocupando, o temor já foi embora há muito tempo. Se eu vir para cá, se puder me dar o que for necessário, eu quero. Se eu puder cobrar muito, eu vou cobrar, não quero nem saber. Ah, mas tu recebeu de graça. É claro que eu entendo tantas coisas, a gente entende tantas coisas, a gente sabe qual é o nosso papel, o papel de justiça que Deus colocou em nós. É claro que a gente tem que honrar o homem de Deus, mas as pessoas não se deixam mais ser honradas por Deus, eles mesmos se trazem a honra para eles, querem se honrar. E eu estou falando isso porque Deus mandou falar nessa manhã. Eles não querem ser honrados pelo homem de Deus. Eu falo para o Senhor, Senhor, aonde eu for, eu quero ser honrado por Ti. Por Ti. Porque quem honra, quem exalta, quem joga o homem para cima é Deus. E as pessoas estão muito enganadas a respeito. E Deus não está se agradando desse comportamento dentro da igreja. Não está. E eu estou autorizado nesta manhã pelo Espírito de Deus para falar isso. Deus não está. E Deus vai mudar. Deus vai mudar porque o mundo está de cabeça para baixo. Mas a igreja vai crescer. Deus vai levar a igreja para outro patamar. E nós precisamos entender isso. Deus vai contar com aqueles que são fiéis. Falsa espiritualidade. A pessoa que se julga superior a outras. Como tem isso, querido? Cobiça. Pelo amor de Deus. Olha, o Tiago fala que a cobiça ela precede ao pecado. O pecado gerado leva à morte, querido. Isso é sério. Mas a nossa casa, quem está com a casa edificada na rocha? Quem está com a casa edificada na rocha, levanta a tua mão aí, meu irmão. Tua casa não está edificada na rocha, não. A minha casa está edificada na rocha. Quem edifica a casa na rocha, resiste às intempéries, pois está edificado em quem? Em Cristo. Eu quero concluir agora lendo aqui. Vamos terminar aqui, Paulo. Conclusão. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Viver o Evangelho é praticar aquilo que Jesus determinou. É fazer a diferença, é suportar as críticas, por não compactuar com a vida mundana e pecaminosa. É viver buscando a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tópico 1. Tópico 2. Deus tem investido em nós. E como tem investido, querido, nessa igreja. Como Deus tem tratado a gente pela sua palavra nessa igreja. Deus tem investido em nós, fazendo com que o nosso interior seja um depósito de verdades muito poderosas, em que o seu amor é o carro-chefe. Cara, isso é muito forte. Como Deus tem investido em nós. E o que você, às vezes, eu me pergunto, o que nós temos feito com isso, querido? Não perca a oportunidade espaço. E Deus, como tem cuidado dessa igreja, porque Deus conhece o coração do nosso pastor. É por isso que quando a gente olha, vê ele pedindo oferta, ele está pedindo, sabe por quê? Porque é o amor, é a chama do Evangelho, é o amor por almas que está no coração dele, porque ele quer ganhar almas. Ele quer alcançar vidas, porque os dias são maus. Jesus está à porta, como fala a maçaneta, ele já está com a mão na maçaneta. Outra coisa, se buscar constantemente o Altíssimo em oração, estudar a sua palavra, esforçar-se para viver de modo a fazer a diferença como cristão, o Senhor lhe revelará mistérios grandiosos e o fará triunfar sobre as adversidades que se abaterem sobre a sua vida. Isso é fato. É a fidelidade de Deus, como nós falamos ali. Outra coisa, é necessário, pois, que cada crente firme um propósito de ser sal da terra. Sal da terra, sabe para quê? Para produzir bastante sede de Deus nas pessoas. Para produzir bastante sede de Deus nas pessoas. E outra coisa,
que é a maior expressão e ser luz no mundo, que é a maior expressão da revelação do amor de Deus em nós para a salvação do perdido. E assim eu termino esta aula nesta manhã e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez pela vida do seu professor esta manhã. Eu continuo abençoando o nosso professor. Nessa hora vai estar sendo distribuídos os envelopes para nós estarmos contribuindo com os nossos dízimos e nossas ofertas. Tá? Enquanto os envelopes estão sendo distribuídos, eu gostaria de dar alguns anúncios. Tá? Estamos nesse iníciozinho de trimestre, né, e o nosso tema ele é bastante reflexivo, né, nada mais é do que uma reciclagem, né, para tudo aquilo que nós, né, na nossa vida como cristão, temos agir ou a tomar como passo. Então nós temos revistas ainda lá atrás, tá? Você que ainda não tem a sua revista, tá? Faça acesso à sua. Temos um livro, tá, de apoio, é um livro também escrito pelo nosso pastor, um livro bem fácil, a pedagogia ela é bem fácil, é um valor bem acessível, tá? Você querendo também pode procurar lá atrás. Então é interessante que você faça uso da sua revista na sua casa, já faça os seus apontamentos, escreva que você tem alguma dúvida, e chegando aqui, podendo você tirar sua dúvida com o seu professor, tá? Então, nós gostaríamos de ratificar isso, tá? Ratificar também de trazermos os nossos filhos, tá? Meu filho, ou seja, eu e a minha família na EBD, tá? Muito bom termos uma classe de adulto aqui, mas melhor ainda quando os nossos filhos estão aqui. Costumo dizer isso, à noite é cultinho das crianças, de manhã é EBD, tem professores preparados lá em cima, tá? Para estarem com certeza transmitindo algo da parte de Deus com revista, tá? Que a atividade é custeada pela igreja. Então não deixe de trazer o seu filho, seu neto, sobrinho, está em casa, traga para a EBD, para que quando ele chegar na adolescência ou na juventude não seja para ele uma dificuldade acordar domingos de manhã, tá? Então nós contamos com isso, são lições bastante esclarecedoras, são lições, né, que nós vemos aí que tem tudo a ver com a realidade pela qual nós vivemos. O mundo de Satanás não está brincando de ser o que é, e nós, por sua vez, não podemos perder também o nosso foco, tá? Revista, livro de apoio, nossos filhos, nosso café de comunhão. Então, ele seria hoje, mas por motivo de força maior, nós estamos transferindo ele para a semana que vem. E eu aqui gostaria de pedir aos irmãos e às irmãs quituteiras que puderem nos abençoar para o nosso café na semana que vem, tá? Trazer aquele seu quitute abençoado, seja um bolo, né, seja um salgadinho, algo que você possa fazer estando nas suas condições, traga para o nosso café de comunhão. Tem sido uma marca da EBD, não podemos deixar essa marca, tá? Na verdade, se perder. Então, contamos com a sua ajuda, tá? Algumas listas também, no caso, vou trazer isso aqui no outro, só procurar ou a nossa irmã Chilene ou a nossa irmã Kátia, tá? Chilene ou Kátia, ou também pode procurar a Bárbara, que a Bárbara vai e passa para elas, tá? Então, gostaria de pedir essa ajuda aos amados irmãos. Domingo que vem, nosso café de comunhão. Não esqueça de trazer um convidado, tá? Que seja para nós um desafio. Trazer um convidado. Está vendo que o teu irmão meio frio na fé, meio distante? Convide ele. O EBD tem sido bênção. Nosso pastor, né? Nosso pastor presidente tem investido. Os nossos professores têm tido curso de capacitação sempre na sede. Nós agora temos um portal, tá? Temos um portal exclusivo para EBD. A ADVEC abriu um portal exclusivo somente para assuntos do EBD. Aí, de repente, uma aula que você não pôde, né, por estar trabalhando, não pôde estar aqui, você acessando esse portal, você vai ter acesso a essa aula também. Tá? De repente, não é a aula daqui, mas vai ser a aula da sede. Então, não fique por fora disso. Isso é bom, tá? Aprendizado é pedagogia. Nós vemos que a pedagogia do mundo tem sido uma pedagogia muito, infelizmente, muito maliciosa, muito tendenciosa. Os nossos filhos estão neste mundo, nós estamos neste mundo, amém? Não somos dele, mas estamos nele, amém, igreja? Estamos neles e precisamos lidar com isso. É isso, precisamos trabalhar, precisamos lidar com outras pessoas. E como vamos fazer a diferença conforme a própria palavra, a aula de hoje falou? Tendo base bíblica. Só vamos vencer isso tendo base bíblica. Tá? Então a escola dominical, ela querendo ou não, é suporte para mim e para a tua casa. Se eu invisto nisso, invisto no meu filho, incentivo ele a estar aqui, olha só, vai estar durante 5 dias na aula secular dele.
É isso? E no caso, somente uma manhã aqui. Imagine se ele não vier essa manhã. Né? O que ele vai ter de base? Né? Por infelicidade, vimos um vídeo que agora está transbordando aí, no caso está aí replicadamente, no caso no Face, a respeito de um professor. Né? Infelizmente ele se diz ser professor. É triste para nós que somos dessa área. Né? Ele lá debatendo com um aluno o quê? O aluno que estava debatendo com ele era um aluno o quê? Um aluno cristão. Né? E a respeito de tendências políticas, ele, ao invés de debater sobre política com esse aluno, ele foi lá e ofendeu esse aluno dizendo, tá? Vai lá, volta para aquele aluno que se diz ser seu pastorzinho, porque ele está te ensinando errado. Olha o ponto que Satanás chegou. Dizer que os nossos pastores estão ensinando aos nossos filhos, e com a nossa permissão, aquilo que é errado. E aí ficam aqueles que são a favor do professor e aqueles que são contrários ao professor. Ou seja, é a grande realidade, tá? Se o nosso filho, se nós não tivermos essa base, vamos ser cada vez mais explorados, machucados, e não vamos ter como nos defender. E o que nos faz estarmos de pé, uma igreja sadia e abençoada, é a palavra. Então não abra mão desse momento, tá? Não abra mão. Ah, não conseguiu chegar na hora, chegou um pouquinho mais tarde. Não abra mão do seu domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Compartilha isso. Tem sido bênção para a sua vida, DVD? Amém? Então compartilha isso, incentiva o irmão. Tá? Vamos fazer desafios. Precisamos ver as nossas aulas, as nossas turmas mais cheias. Tá? Já vimos a nossa turma de adultos mais cheia. Tá? E é o nosso compromisso. Irmã, amanhã vou passar na sua porta, vou te trazer, que às vezes para alguns é difícil. Sabemos que algumas irmãs têm os maridos, né, que não são convertidos, elas têm que saber dividir. Né? Mas se ela tiver um incentivo, uma ajuda, você ajuda ela uma semana, na outra semana ela te ajuda, e daí por diante. Precisamos fazer disso uma base. Não estou brincando aqui, tá? Ou não estou sendo taxativo, é a realidade. Tenho feito isso na minha casa, tá? Os livros didáticos só mostram aquilo que nós falamos aqui contrariamente, tá? Você vovó que cuida do seu neto, o livro didático vai mostrar isso para ele, tá? A última agora do Burger King, viu? A última do Burger King é um bonequinho de um desenho aí, só que esse bonequinho, na verdade, geralmente no McDonald's, o McLanche Feliz, o brinquedo era ou para meninos ou para meninas. Esse não. Ele vem com opção já de menina, né, todo caracterizado. E se você quiser, no caso, quando você vai com o seu filho, você vai ter que trocar. Ele vem com uma gravatinha e vem com uma barbicha para você colocar ali. Só que a criança entende que ficou com um lacinho na cabeça. E aí a Josiane, esposa do nosso pastor vice-dirigente lá na sede, ela colocou isso na parte do sobrinho dela. Ela tem 2 meninas e o garotinho com 3 aninhos, se eu não me engano, ele não vai aceitar esse brinquedo porque não é brinquedo de menino. Mas se ele não tem essa base em casa, vale tudo. É isso, estou dizendo que nós estamos ensinando errado. Não, o seu filho pode fazer o que ele quer, pode ter a escolha que ele quer. É isso, mas quando de repente ele é enquadrado em alguma coisa, né, o pai e a mãe têm que ter essa responsabilidade. Ou seja, para o governo tem que ser o que eles querem. Quando tem o senso de responsabilidade, né, os pais que têm que responder. Então, nosso cuidado, tudo está sendo levado para esse lado. Cuidado com os canais, tá? Os canais, então, tá, de desenho, eles estão cada vez mais, infelizmente, perigosos, tá? Os bonecos, eles são assexuados. Num episódio ele é homem, no outro episódio ele é mulher. E aí o seu filho está ali 24 horas ligado naquilo, ele vai falar, não, hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher. Isso porque nós falamos, tá? Isso porque tem uma igreja aberta, é uma igreja, graças a Deus, esclarecedora, tá? Se atingir o nosso filho, querido, acabou. Atingiu, ou seja, nós queremos o melhor de quem? Dos nossos filhos. Atingiu ele, acabou com a nossa realidade. Então, quando nós falamos isso, precisamos ver as nossas salinhas lotadas. É domingo de manhã. Domingo de manhã, nossas salinhas lotadas, tá? Fazer o esforço. Que ele entende que se domingo de manhã ele acorda cedo para estar aqui, durante toda a semana vai ser mais fácil para você. Tá? Você vai ver que nos cursinhos da vida, a realidade é grande é essa. Hoje em dia, a escola boa é a escola que é preparatória. Você vai para essas escolas que são preparatórias ou são técnicas, a realidade é diferente. Ele te leva para uma estruturação totalmente de concurso público. E no concurso público não tem mais aquela ideia não, tá? Aquela ideia básica não tem mais aquele respeito. Porque no concurso público, como é feito pelo governo, o governo não está nem aí para a questão da nossa identidade religiosa. Eles vão nos atacar, vão nos afrontar, e os nossos filhos precisam ter acesso à palavra de Deus. E vai fazer a nossa casa, a nossa geração vencer isso, é acesso à palavra de Deus. E graças a Deus, o nosso pastor ele tem investido nisso. Tá? Eu gostaria de ser a reportagem dele nas reuniões que nós temos lá, tá? Para nós investirmos nisso. Cuidado com o desenho que teu filho tem visto, tá? É o desenho, é a série. Hoje em dia as crianças querem ser bruxas. É isso que fala de bruxaria em sala de aula, elas acham a coisa mais linda do mundo.
E alguns anos atrás nós tínhamos medo de bruxa. É a realidade do que nós vivenciamos. Então, vamos investir na nossa casa, tá? Investir na nossa família. Eu conto com os irmãos, posso contar com os irmãos, amém? De nós multiplicarmos o nosso número, de multiplicarmos a quantidade dos nossos alunos, orarmos pelos nossos filhos. Já temos a oração, graças a Deus, todo primeiro domingo a oração pelos filhos, né? Por mais que o pastor ore, por mais que as lideranças, o departamento lá em cima façam esse trabalho, é muito bom porque eles têm sido atacados de todas as formas. Nós só poderemos vencer isso. Quem é da área da educação, tá? Para dizer que é mentira minha, pode perguntar aos amados irmãos, são professores aí, sabem dessa realidade. Escolas que trocaram, tá, de editora pela questão do perfil ideológico de muitos livros, tá? Livros que não tem nada a ver. Você vê que no 6º ano, é uma série que a criança está tateando, ele está conhecendo, né, um pouquinho da realidade. Eles já querem trazer essa questão do gênero para mostrar que isso é normal para a criança. Então vamos, com certeza, investir na nossa casa. Investir no EBD é investir na nossa casa, é investir na nossa vida. O aluno, que ele é bom aluno no EBD, ele não dá trabalho para o pastor, ele não dá trabalho para a liderança, ele é uma pessoa que sabe conviver muito bem, porque aqui nós, né, vamos tirando, querendo ou não, a prática daquilo, aprender um pouquinho com o outro, com a realidade do outro, do professor, que a revista traz. Então eu conto com os amados irmãos, amém, igreja? Vamos levantar os nossos envelopes. Já vou passar a palavra para o pastor aqui. Pai, nós queremos te render graça por esta manhã. Te render graça pelo privilégio que é poder contribuir, Deus. Que é poder fazer parte do teu reino, Deus. Entendemos que tu és o dono de todo o tesouro, Deus. Tudo aquilo que está escondido nas tuas mãos está. Deus, mas que haja sempre em nós esse sentimento, ó Deus, esta alegria de contribuir, Deus, para vermos o crescimento, o melhoramento da tua casa, para vermos, ó Deus, o teu povo, Deus, com satisfação estando, Deus, na tua casa, Deus, a saber que a tua casa, Deus, onde se faz presente para manifestar a sua glória, Deus, aos que precisam nesta manhã que as portas sejam abertas, porque tu és o dono da porta, quando tu abre, não há quem possa fechar, ó Deus, e nós cremos que tu és o nosso providenciador, Deus. Nós cremos que tudo aquilo que nós temos colocado como sacrifício, Deus, diante do teu altar, Deus, tu no tempo certo haverá de mostrar a tua grandeza nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, é a nossa oração, Deus, por sermos participantes deste momento tão importante na tua casa e no teu reino, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor pela vida do Diácono Craveiro, por essa belíssima aula. O Senhor continue abençoando o Craveiro, sua família. Logo mais estaremos aqui para cultuar o nome do Senhor. Nosso pastor ainda está fazendo um gabinete, mas todos foram edificados na palavra, amém? Amém? E vamos contagiar, não é isso? Vamos contagiar os nossos irmãos, falar, irmão, não vi você lá, uma aula abençoada, mas no próximo domingo estaremos juntos, né, para aprender da palavra do Senhor. Um domingo de paz, um domingo abençoado, né, é o primeiro dia da semana, então que você faça um almoço abençoado, apesar que hoje tem almoço aqui dos adolescentes, tá? Mas você que não fez almoço, adquira lá para ajudar os adolescentes, eles estão na iminência do seu congresso, e eles têm trabalhado bastante. Ontem teve o lava-jato dos adolescentes. Rapaz, os moleques lavaram bem, entendeu? Carro abençoado aí. Então, é um trabalho que eles estão fazendo. Eles são edificados aqui, estão na casa de Deus. Eu fico muito feliz quando vejo jovens e adolescentes na casa do Senhor. Sinal que eles estão se importando com a palavra, se importando, né, de estar dando ênfase ao reino de Deus. Isso é importante porque são os nossos filhos. Não é isso, querido? Amém? Que nós tenhamos um dia abençoado. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por tudo, pelo estudo que foi ministrado. Te agradecemos, Senhor, porque a cada dia nós queremos crescer na graça e no conhecimento, entender mais a Tua palavra, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Que nós venhamos guardar a palavra na tábua do nosso coração, que venhamos, Senhor, como foi falado aqui, dar frutos para o Teu reino. Porque verdadeiramente, Senhor, nós temos que fazer o Teu id, pregar a Tua palavra,
A tua igreja, ela tem se acordado, Senhor. A tua igreja, ela tem levantado, ó Deus. A tua igreja, Senhor, ela é um agente aqui na terra que impede uma ação pior do inimigo, Senhor. Portanto, Deus, nós queremos te agradecer, porque tu escolhestes nós, Senhor, por nome, nos escolheste por cabeça, e nós queremos entender que a cada dia as lutas e a adversidade que passamos, Senhor, não é para nos derrubar, mas para sermos mais edificados na tua presença. Senhor, aproveita essa oração, eu oro pela vida da Noemi, ajuda a tua serva, cura ela, Senhor, joga toda enfermidade por terra. Nós como igreja abençoamos, nós como igreja ministramos a cura sobre a vida da tua filha, que assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos os todos digam, vá em paz. Deus